Shabbat Shalom. Então hoje nós vamos estudar a Parashat Vayeler, que eu vou colocar aqui na tela. E o tema que nós vamos estudar hoje é a salvação para os judeus ortodoxos sem Yeshua. Esse é um tema que gera muita confusão no meio messiânico e nazareno. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que os judeus ortodoxos eles já cumprem a Torá. Então vejam, as pessoas dizem que os judeus ortodoxos cumprem a Torá, eles são zelosos, eles são piedosos, então eles não precisariam de Yeshua. Por incrível que pareça, há muitos grupos que pregam isso, que o judeu que guarda a Torá, para ele não precisa de Yeshua, ele pode negar Yeshua, ele pode rejeitar Yeshua, que não haverá nenhuma consequência, porque ele já tem a Torá. E nós vamos começar a estudar a Parashá de hoje, vendo que ela nos dá a resposta para esta pergunta quando nós a conectamos com diversos textos das Escrituras e da própria Brit Hadashah. Então, nós vamos ficar lendo alguns textos da Parashá e vamos fazer algumas conexões. Bem, primeiramente, a Parashá diz em Devarim, Deuteronômio 31:7, e chamou Moshe a Yehoshua, e lhe disse aos olhos de todo o Israel, sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que Adonai jurou a teus pais que lhes daria, e tu as farás herdá-la. Vejam, aí Moshe está falando com Yehoshua, com Josué, que Josué iria liderar o ingresso do povo de Israel na terra prometida, a terra que o Eterno tinha jurado aos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. Agora percebam, quando nós lemos Bereshit, Gênesis, capítulo 15, verso 18, o Eterno prometeu para Abraão, uma terra, e é dito que essa terra vai desde o rio Nilo até o grande rio, que é o rio, desde o grande rio, que é o rio Nilo, até o Eufrates. Então, a terra prometida vai desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, que hoje seria ali o Iraque. Então, do Egito até o Iraque, tudo isso é a terra prometida que pega grande parte do Oriente Médio. Praticamente todo o Oriente Médio. Hoje, o Estado de Israel é do tamanho de Sergipe, aqui no Brasil. É muito pequenininho, é do tamanho de Sergipe, mas o Eterno prometeu que daria do Rio Nilo ao Eufrates, ou seja, praticamente todo o Oriente Médio, uma terra muito, muito grande. E essa terra nunca foi ocupada totalmente pelo povo de Israel. Nunca, mesmo no reino de Salomão, ela não foi ocupada. Então vejam só, o Eterno está dizendo que Yehoshua iria liderar o ingresso na terra, e isso de fato aconteceu, mas a terra em si, ela nunca foi totalmente ocupada pelo povo de Israel. Israel nunca recebeu a totalidade da terra. Logo, Yehoshua, Josué, não cumpriu totalmente a sua missão. E quem irá cumprir essa missão totalmente? Será Yeshua HaMashiach, quando ele inaugurar o reino messiânico. O reino messiânico, uma das características é que Israel realmente vai tomar posse de toda a terra que lhe foi prometida. Então, quem vai fazer isso? Quem é? Yeshua HaMashiach, quando ele retornar. Mas aí nós percebemos um segredo neste texto que está aí na tela de Devarim 31:7.
Moisés disse que Yehoshua, Josué, iria ocupar a terra, mas nós sabemos que a terra não foi ocupada totalmente. E vimos que quem fará isso é Yeshua. Agora, o grande fato interessante é que na Peshitta Tanar, ou seja, no Antigo Testamento em aramaico, Yehoshua é escrito como Yeshua. Olhem que interessante, no Peshitta Tanar, Yehoshua é escrito como Yeshua. Então, quando os judeus no primeiro século, que falavam aramaico, iam ler esse texto que está aí na tela da Torá, quando eles liam esse texto, seria assim: e chamou Moshe a Yeshua. Moisés chamou Yeshua e disse que Yeshua iria o quê? Liderar o ingresso na terra. Então esse texto há um sod, há um mistério, há um segredo, porque ao falar em Yehoshua, Josué, em aramaico é Yeshua, que de fato Yeshua vai realizar essa promessa. Meus irmãos, não sei se você está percebendo, mas isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é profundo, porque há um mistério aí no nome de Yehoshua, que a Peshitta Tanar chama ele de Yeshua, que é o nome do nosso Salvador, do nosso Mashiach. Então é Mashiach quem vai liderar a tomada de toda a terra que foi prometida. Mas nós sabemos que para chegar à era messiânica, Israel precisa fazer techuvá, Israel precisa arrepender-se. Yeshua disse que a techuvá é uma condição para a chegada do reino dos céus. E o que é reino dos céus? Reino dos céus é a mesma coisa de que reino de Elohim, reino de Deus, que é a mesma coisa do que era messiânica. Em aramaico está escrito Men Haidem Shari Yeshua Lemar Razu Wam Mimar Tuv Kertav Lager Malkutha Dashmeia. A partir de então, começou Yeshua a proclamar e a dizer: Tuv, façam techuvá. Literalmente seria retornem. Retornem. Retornem para onde? O façam techuvá. Está escrito aí em aramaico tuv. No final a letra uau, mas ela não é pronunciada porque está no imperativo. E aí não se pronuncia. O tuv significa o quê? Retornem. Voltem. Voltem para quem? Se voltem para Adonai. Então, o Yeshua está chamando para eles retornarem para o eterno, para eles voltarem. E aí eu coloquei façam techuvá, o que é fazer techuvá? É retornar. Retornar por quê? Ger, por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus é a era messiânica. Está próximo por quê? Porque nós vimos na semana passada que, de acordo com Daniel, capítulo 7, a era messiânica chegaria no primeiro século. Chegaria com Yeshua. Então Yeshua diz que está próximo. Está próximo porque no primeiro século Daniel profetizou a vinda do Mashiach e a vinda da era messiânica. Só que esse próximo aí, alguém pode perguntar: poxa, Tzadok, está próximo, só que Yeshua veio há 2000 anos atrás e até hoje não chegou à era messiânica. Ué, como que ela está próxima se ela ainda não chegou até hoje? Já se passaram 2000 anos. Parece que é uma contradição. Se está próximo, é que tinha que chegar logo, mas está demorando 2000 anos. Vejam, o texto em aramaico da Peshitta, ele é fantástico. Por quê? Porque está aí o verbo, está escrito kertav. Kertav significa que está próximo. Por que está próximo? Porque
porque Yeshua estava oferecendo o reino ali no primeiro século. Mas Kirtav também significa é oferecido. Se você comprou a peshita que está aí na tela, você pode ler a nota de rodapé, que está escrito que é uma tradução alternativa, está explicando no livro. Isso pode significar também é oferecido o reino dos céus. E Yeshua disse, façam techuvá, pois é oferecido o reino dos céus. O que Yeshua fez? Yeshua ofereceu o reino dos céus. Ele ofereceu a era messiânica. Mas a condição é o quê? É a techuvá. A condição é a techuvá para que a era messiânica chegue. E por isso que ele ofereceu. Mas Israel fez techuvá no primeiro século? Não fez techuvá, não se arrependeu. E aí não chegou a era messiânica. O rei Yeshua e o seu reino, a era messiânica, foram rejeitados. Israel rejeitou o rei e o seu reino. E por isso a era messiânica não chegou até hoje. Tanto é que o Tratado de Sanhedrin, no Talmud, diz que todas as datas predestinadas para a redenção já passaram. E o assunto agora depende apenas do arrependimento. Ou seja, o Talmud está dizendo que a era messiânica já era para ter acontecido há muito tempo. Mas ela não veio ainda porque Israel não se arrependeu. E Israel não se arrependeu e rejeitou o rei que é Yeshua. E essa rejeição de Yeshua e a rejeição da própria Torá, tudo isso está previsto na Parashá desta semana. A Parashá Vayeler prevê a rejeição do Mashiach e o descumprimento da própria Torá. Vamos ver? Tudo isso aqui é a Parashá da semana. Congregai o povo, homens, mulheres e criança, e o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam a Adonai, vosso Elohim, e guardem para cumprir todas as palavras desta Torá. Então vejam, Moshe disse que o povo tinha que guardar todas. Não é guardar um pouquinho ou mais ou menos. Não é guardar 50%, é guardar todas as palavras da Torá. Tudo. Isso aconteceu? Não. Vamos agora para o verso 17. E se acenderá a minha ira naquele dia contra ele. Tudo isso aí que está na tela é a tradução do hebraico que eu mesmo fiz literalmente. Agora veja só, e se acenderá a minha ira naquele dia contra ele. Naquele dia, em hebraico, está escrito Bayom Hahu. Bayom Hahu, que significa naquele dia, não é um dia qualquer. Segundo os profetas, Bayom Hahu é o dia do juízo do Eterno. É o dia em que o Eterno se manifesta para que as pessoas prestem contas perante ele. Então há um segredo no hebraico muito interessante que naquele dia, repito, não é um dia qualquer. Bayom Hahu é o dia de prestação de contas. Então percebam aí. E se acenderá a minha ira naquele dia, Bayom Hahu, contra ele. E eu os deixarei e deles esconderei o meu rosto e serão devorados. E eles encontrarão males e problemas. E será dito naquele dia, não é por estar o meu Elohim comigo que não é por não estar o meu Elohim comigo que me encontraram estes males, e eu certamente esconderei o meu rosto, olha aí, de novo, naquele dia, Bayom Hahu, por causa de todos os males que ele fez por se haver tornado para outros deuses. Percebam, meus irmãos,
está dizendo que a ira do Eterno se acenderia contra o povo de Israel, eles seriam devorados, o Eterno esconderia o rosto deles, Bayom Rahu, naquele dia. Que dia é esse? Tudo bem, o fim dos tempos vai chegar ainda. Yeshua vai voltar. Será o dia do juízo. Mas quando Yeshua veio ao mundo no primeiro século, era dia de Israel se acertar com o Eterno. Então, de uma certa forma, quando Yeshua veio, aplicando o método não o Pshat, o método Pesher de interpretação, não o Pshat, mas usando o Pesher, segundo o Pesher, Bayom Rahu aconteceu no primeiro século. Repito, o dia de prestação de contas foi no primeiro século e também será no futuro. Mas por que foi no primeiro século? Porque Yeshua veio. Ele veio para trazer a era messiânica, Daniel capítulo 7, que nós estudamos na semana passada. Só que Israel rejeitou Yeshua. E o que aconteceu? O Eterno escondeu o rosto dele. O Eterno escondeu o seu rosto do povo de Israel. Está dizendo que o Eterno iria acender a ira contra Israel. E acendeu mesmo. Tanto é que nós sabemos que Israel foi muito dizimado no ano, com as guerras judaicas do ano 66 ao ano 70, que culminou com a destruição do segundo templo, depois a revolta de Bar Korba entre o ano 132 e 135, também muitos judeus foram dizimados. Somando essas guerras, alguns judeus estimam aí que quase 2 milhões de judeus podem ter morrido nesse período, que é muita coisa. 2 milhões de judeus naquela época era muita coisa. Há uma divergência entre 1 milhão a 2 milhões, somando todas as guerras. Mas fato é, o Eterno escondeu o rosto e acendeu a ira porque Israel rejeitou Yeshua. E é por isso que Yeshua, ele falou aí na Peshita, não leiam o que está em vermelho. Daqui a pouco a gente vai ler o que está em vermelho, não leiam. Mas a Peshita está escrito: e disse-lhes Yeshua, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Elohim, mas para aqueles que estão fora, tudo está em parábolas. Então, quando estão vendo, veem e não veem. E quando estão ouvindo, ouvem e não compreendem. A não ser que façam techuvá e sejam perdoados os seus pecados. E Yeshua está dizendo que aqueles que estão fora, ou seja, aqueles que estavam fora do seu círculo, aqueles que estavam rejeitando o rei, eles veem, mas não veem de verdade. Eles ouvem, mas ouvem e não compreendem. Não compreendem a verdade. E aí está dizendo, a não ser, ou seja, exceto que eles façam techuvá, ou seja, que eles retornem e que eles se arrependam e sejam perdoados os seus pecados. Então Yeshua disse que aqueles que o rejeitaram estão cegos. Veem e não enxergam, ouvem e não entendem nada. Mas, a não ser que, se eles fizerem techuvá, se eles se arrependerem, os pecados serão perdoados, e aí eles irão enxergar de verdade, e eles vão ouvir e vão compreender. É isso que diz a Peshita. Eu coloquei em vermelho a Almeida Corrigida e Fiel. Eu coloquei essa porque senão eu ia ter que colocar muitas e muitas Bíblias. Mas as traduções em português do grego e as traduções do inglês também são muito ruins. Por quê? Olha o que está escrito aí em vermelho.
Ferreira de Almeida. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados, para que não se convertam. A Ferreira de Almeida, e não é só ela não, todas as versões em português praticamente dizem que Yeshua falou em parábolas para que as pessoas não se convertessem. Olha que loucura! Yeshua vem, quer que as pessoas se convertam, mas aí está dizendo que Yeshua quer que as pessoas não se convertam. Olha que contradição! Yeshua quer o arrependimento, ele quer conversão. Só que aí está escrito, para que não se convertam. Ou seja, parece que o sujeito ele não tem culpa nenhuma, porque parece que a cegueira espiritual é porque a própria pessoa foi cegada. Muitos cristãos, eu já conversei com pessoas que elas não compreendem esse verso e elas ficam perplexas, porque está dizendo aí que o Eterno não quer que Israel se arrependa, né? A conclusão aí no Ferreira de Almeida é que o próprio Eterno quer que Israel não se arrependa. O próprio Eterno gostaria que Israel continuasse no pecado, o que é um absurdo total. E aí, quando você lê a Peshita em aramaico, você vê que a tradução está correta. Não há nenhum problema, porque, na verdade, não é o Eterno que não quer que as pessoas se convertam. O verso 12 em aramaico está dizendo que as pessoas que não fizeram techuvá, e aí elas estão cegas. Por isso que está escrito, a não ser que, ou seja, salvo, exceto, ao menos que. Então o aramaico está dizendo que a culpa é da própria pessoa. A culpa é da própria pessoa que não fez techuvá e não se arrependeu. Então Israel não se arrependeu porque rejeitou Yeshua. Vamos voltar para o que diz a Paraxá. A Paraxá da semana diz, está aí na tela, porque os trarei para a terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerás, e fartar-se-á, e engordará. E tornando-se para outros deuses, os servirá, e me desprezará, quebrando a minha aliança. Havia uma profecia que a aliança mosaica seria quebrada. Nós vimos na semana passada, Irmeiahu, Jeremias 31, a profecia sobre a nova aliança, Brit Hadashah. O que está escrito em Irmeiahu, Jeremias 31, na profecia sobre a Brit Hadashah? Está usando a mesma palavra. Está dizendo que Israel quebrou a aliança mosaica. E aí o Eterno dá uma outra aliança, que é a Brit Hadashah. Isso é importante, hein? Olha só, a Paraxá da semana diz que Israel vai quebrar a aliança. Irmeiahu, Jeremias 31, usa a mesma palavra, que Israel quebrou a aliança, e é por isso que vem uma nova aliança, vem uma Brit Hadashah. Próximo verso 29. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviarei do caminho que vos ordenei, e vos encontrará o mal nos últimos dias. Meus irmãos, em hebraico aí está escrito Be'acharit Hayamin. Os últimos dias são o momento profético do fim dos tempos. E eu repito, o fim dos tempos vai chegar no futuro, mas no primeiro século, ali, o fim dos tempos foi apresentado ao povo de Israel. Por que o primeiro século seria o fim dos tempos? Porque se Israel aceitasse Yeshua, viria a era messiânica. Então o primeiro século era o fim dos tempos. Be'acharit Hayamin, nos últimos dias.
Só que Israel rejeitou Yeshua, e aí a gente vai ver a consequência. E aí diz o texto, continuando, quando fizerdes o que é mal aos olhos de Adonai, para o provocar com a obra das vossas mãos. Meus irmãos, aí está dizendo que Israel seria obediente? Não. A Torá está dizendo que Israel seria desobediente, quebraria a aliança, iria se corromper, iria se desviar do caminho e aí ia provocar o mal aos olhos de Adonai. Então, meus irmãos, aí a própria Torá fala que Israel iria desobedecer e de fato desobedeceu ao rejeitar o rei Yeshua. Então entendam o seguinte, os últimos dias, olha só o que eu vou falar, os últimos dias, Aharit Hayamim, os últimos dias chegaram no primeiro século, para que Israel reconhecesse Yeshua e chegasse à era messiânica, já que Daniel, capítulo 7, profetizou que a era messiânica seria no primeiro século. Porém, já que Yeshua foi rejeitado, o que o Eterno teve que fazer? O Eterno teve que ajustar o relógio. O relógio de Deus foi ajustado para um momento profético posterior. Isso é muito interessante. O relógio de Deus, ele estava programado para Daniel 7, mas com a rejeição de Yeshua, o relógio de Deus foi reajustado para um momento posterior. Quando? Quando Yeshua voltar, agora que nós estamos esperando. Meus irmãos, tanto é verdade isso que eu estou falando, que o próprio Paulo, ele achava que Yeshua voltaria durante o período da vida dele. Ele achou que ele não ia morrer, que Yeshua ia voltar durante a vida dele. Quer ver? Ele escreveu em 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, isto lhes dizemos pela palavra de nosso Senhor, que nós, os que permanecermos na vinda de nosso Senhor, os que ainda vivermos, não precederemos os que dormem. Muitos teólogos interpretam corretamente esse texto. Isso é verdade, que Shaul, ele achava que Yeshua ia voltar no primeiro século. Por quê? Porque ele conhecia Daniel 7 e ele achava que Israel iria se arrepender. Porque Shaul, ele entrava nas sinagogas, no livro de Atos, ele pregava para judeus, ele foi preso, foi espancado, ele sofreu tanta coisa. Por quê? Porque o Shaul, Paulo, ele esperava que Israel se arrependesse. E o arrependimento é a condição, para a vinda da era messiânica. Mas já que não houve o arrependimento, então a era messiânica não chegou. Voltando aí na tela, acabamos de ver que a Paraxá diz que Israel quebra a aliança, Israel se corrompe, Israel se desvia do caminho da verdade e Israel provocará a ira do Eterno. Aí está dizendo que o Eterno ia ficar irado. Voltei a tela. O Eterno ia ficar irado contra Israel. Opa, sumiu aqui o vídeo. Peraí, deixa eu botar aqui. O Eterno ia ficar irado contra Israel. Israel quebraria a aliança. Vejam, então Israel seria desobediente. Yeshua, ele criticou Israel também pela desobediência. O próprio Yeshua percebeu que Israel era desobediente. Vejam o que Yeshua falou em Yohanan, João, capítulo 8, na Peshita, verso 39. Responderam e disseram-lhe, aqueles que estavam contendendo contra Yeshua, nosso pai é Avraham.
disse-lhes Yeshua: se vocês são filhos de Abraão, devem fazer as obras de Abraão. Mas eis que vocês agora procuram matar-me, um homem que lhes falou a verdade, a qual eu ouvi de Elohim. Abraão não fez isso. Então Yeshua começa dizendo que aqueles homens se orgulhavam de serem descendentes de Abraão, mas disse Yeshua: vocês não fazem as obras de Abraão, vocês querem me matar e eu estou falando a verdade. Verso 41. Mas vocês fazem a obra de seu pai. Disseram-lhe: nós não viemos da prostituição. Temos um pai, Elohim. Disse-lhes Yeshua: se Elohim fosse seu pai, olha só, se Elohim fosse seu pai, vocês me amariam, porque saí e vim de Elohim, e não vim por minha vontade própria, mas Ele, o Eterno, me enviou. Por que não compreendem a minha palavra sobre isso? Por que vocês não são capazes de ouvir a minha palavra? Ou seja, Yeshua está dizendo que ele veio do Pai, ele cumpre a vontade do Pai, só que eles não querem ouvir a Yeshua. Verso 44. Vocês vêm de seu pai, o acusador. Meus irmãos, acusador aí é o Ra-Satã, é Satanás. E Yeshua está dizendo que os judeus que o rejeitaram não são filhos de Abraão e não são filhos de Elohim. O próprio Yeshua está dizendo que quem o rejeitou é filho do acusador, filho de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é Yeshua. Yeshua diz que eles são filhos de Satanás. E o desejo de seu pai vocês fazem. Ele desde o princípio mata os homens e não se firma na verdade, porque não há verdade nele, Satanás. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e também o pai dela. Mas porque eu falo a verdade, não acreditam em mim. Quem de vocês me repreende por causa do pecado? E se digo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Quem é de Elohim, ouve a palavra de Elohim. Por causa disso, vocês não ouvem, porque não são de Elohim. Meus irmãos, Yeshua falou para os judeus religiosos, para os judeus ortodoxos do seu tempo. Olha só o que, não sou eu, Yeshua falou para os judeus ortodoxos do seu tempo que eles são filhos de Satanás. Eles são mentirosos. O pai deles não é Elohim, porque se eles fossem de Elohim, eles ouviriam a Yeshua. Meus irmãos, hoje eu estou fazendo um estudo com muito texto das escrituras, às vezes eu cito muita literatura rabínica, hoje eu estou botando só a Bíblia, praticamente vou botar só a Bíblia, porque eu não quero usar nenhum argumento que não esteja nas escrituras. O próprio Yeshua chamou os judeus ortodoxos do seu tempo de filhos de Satanás. Eram homens que cumpriam a Torá, entre aspas, né? Cumpriam entre aspas, porque se cumprissem de verdade, teriam aceitado o rei dos reis. Então eram homens que se vangloriavam de cumprir a Torá, eram ortodoxos, usavam talit, tefilim, tzitzit, oravam 3 vezes ao dia, eles jejuavam, eles davam o macer, o dízimo, eles faziam tudo que a religião judaica manda. Eles faziam tudo, mas Yeshua diz que eles são filhos de Satanás. E aí, Yeshua fala isso, Shaul, Paulo, vai falar também a mesma coisa em Romanos 2, comparando os judeus que dizem que têm Torá,
mas na verdade não cumprem nada da Torá, e Shaul vai fazer uma contraposição aos goim, aos gentios, que não têm Torá, mas terminam praticando os preceitos éticos e morais da Torá, ok? Então, esse texto que eu vou ler agora, de Romanos 2, Shaul, Paulo, faz uma contraposição entre os judeus que têm a Torá, mas não cumprem Torá, apesar de serem ortodoxos, e uma contraposição aos gentios, que não têm Torá, mas cumprem os preceitos éticos da Torá. Diz ele, porque aqueles que sem Torá pecaram, também sem Torá serão destruídos. E aqueles que na Torá pecaram, a partir da Torá serão julgados. Porque os que ouvem a Torá não são retos diante de Elohim, mas os que praticam a Torá são justificados. Então aí ele está dizendo que não é quem ouve, não é o judeu que diz que é ortodoxo, é aquele que pratica. E olha só, se você ler Romanos inteiro, o contexto de Shaul, Paulo, é que cumprir Torá significa também aceitar Yeshua. Também não, principalmente aceitar Yeshua, ok? Não é também, é um principalmente, ok? Então, lê o verso 13 de novo. Porque os que ouvem a Torá não são retos de Elohim, mas os que praticam a Torá são justificados. Pois se os goim, os gentios, que não têm Torá, por sua natureza praticam a Torá, apesar de não terem a Torá, são uma Torá para si mesmos. Ou seja, o gentio não tem Torá, mas se ele pratica a Torá, se ele pratica os preceitos éticos da Torá, ele se torna uma própria Torá. Mas se você que se chama judeu, olha só, você que se chama judeu e descansa na Torá e se gloria em Elohim para conhecer a vontade dele e distinguir o que é honesto, pois aprendeu pela Torá, e você está confiante em sua alma que é um líder de cegos e uma luz para aqueles que estão em trevas, e um guia de mentes deficientes e professor de crianças, e você é um exemplo de conhecimento e de verdade na Torá. Então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? E você que anuncia que não se deve furtar, furta? E você que diz que não se deve adulterar, adultera? E você que despreza os ídolos, saqueia o santuário? E você que se gloria na Torá, viola a Torá, desprezando Elohim? Porque por causa de vocês, o nome de Elohim é blasfemado entre os gentios, goim, como está escrito. Shaul, meus irmãos, está dizendo que os judeus têm Torá, mas na verdade eles não estão cumprindo a Torá. Eles tiram onda de ortodoxos, mas eles não estão cumprindo de fato. E repito, se você ler o contexto inteiro de Romanos, cumprir Torá significa aceitar Yeshua e obedecê-lo, e viver de acordo com aquilo que Yeshua ensinou. Lendo o contexto inteiro de Romanos, repito, cumprir Torá é aceitar Yeshua e seguir os seus ensinamentos também. Agora, vejam só. Nós acabamos de ver que Yeshua disse que os ortodoxos do seu tempo eram filhos de Satanás. Ok? Eu botei na tela, olha só, gente, se eu, Tzadok, venho assim em público e digo, os ortodoxos são filhos de Satanás, todo mundo vai falar que eu sou antissemita, ou que eu estou errado biblicamente. Sabe por quê? Porque o judaísmo messiânico e nazareno é idólatra do judaísmo... Nem entre aspas, não. Vou até tirar as aspas.
Vou falar o português claro. Judaísmo messiânico e judaísmo nazareno, eles são idólatras do judaísmo rabínico. Então, se eu digo que os ortodoxos são filhos de Satanás, vão achar que eu estou errado. Por isso que eu coloquei o próprio Yeshua. Não gostou? Vai reclamar com Yeshua, ok? Não reclama comigo, não. Não diz que eu estou falando besteira. Reclama com o Rei dos Reis, ok? Reclama com o Rei dos Reis. Então, Yeshua, que é o Rei dos Reis, todo mundo vai ter que prestar contas perante ele, chama aqueles que o negaram, que são ortodoxos de filhos de Satanás, não cumprem Torá, vocês não são filhos de Abraão. Ele fala, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Não, vocês são filhos de Satanás, do acusador. Diz que eles não cumprem Torá. Shaul Paulo segue a mesma linha, desce o cajado como um profeta e diz a mesma coisa. Paulo era antissemita? Não! Paulo disse que ele estaria disposto a entregar a sua própria vida para a salvação dos judeus. Isso está escrito em Romanos. Yeshua era antissemita? Não. Yeshua morreu para salvar o povo. Não existe amor maior do que esse. Então, Yeshua não era antissemita, ele morreu para salvar o povo. Não existe amor maior do que esse, ok? Hoje em dia, qualquer um que critica judaísmo é chamado de antissemita, porque não pode criticar, não pode aquilo outro. Mas os profetas criticaram o povo de Israel, os profetas, e Yeshua criticou e Shaul criticou. E aí o que aconteceu? Israel, uma pequena parte aceitou Yeshua. Os Shelerim, os apóstolos, eles eram judeus. Então, é verdade falar que todo Israel rejeitou Yeshua? Não, não. Muitos judeus aceitaram Yeshua. Atos fala, há milhares de judeus zelosos da Torá que estão seguindo a nossa fé, ok? Então, fato é, muitos judeus aceitaram. Agora, o povo majoritariamente o rejeitou. E aí, já que rejeitou, não veio a era messiânica no primeiro século. O que o Eterno fez? Falei, ajustou o relógio de Elohim. E aí, o Eterno vai chamar os gentios, que é o tema de Romanos, de Gálatas e também de Atos. Atos, Romanos e Gálatas são muito fortes nessa doutrina. O Eterno vai chamar os gentios que queiram Yeshua para ser parte do povo de Deus. Vou provar nos profetas. Repito, o Eterno vai chamar os gentios que estavam fora da Torá para que eles ingressem no povo de Deus e eles serão povo de Deus. Eles quem? Os que creem em Yeshua. Judeus e os gentios. Olha só um texto, há vários. Eu vou citar, eu vou ler um e o resto eu vou botar referência para você estudar em casa. Olha só um texto dizendo que os gentios goim serão parte do povo de Deus. Zechariah, Zacarias 12:11 na Bíblia cristã e na Bíblia judaica o verso é 15. Está escrito: Venilvu goim rabim el Adonai Bayom Hahu Verhayuli Leam. Tradução literal. E se ajuntarão muitos goim, muitos gentios, perante Adonai naquele dia. Meu irmão, naquele dia, aí é Bayom Hahu. Não é um dia qualquer. O hebraico é lindo. Bayom Hahu não é um dia qualquer. É um dia profético, é um dia escatológico. É um dia escatológico. Os gentios se unirão perante Adonai naquele dia e eles serão para mim por povo. Literalmente está escrito Verhayuli Leam. E eles serão para mim por povo. Isso é uma linguagem que no hebraico significa eles serão o meu povo. Meu irmão, surpreenda-se. O Eterno está dizendo que os goinhos gentios são povo dele, sim. E por que eu estou dizendo isso? Citando o profeta, não sou eu.
Porque o judaísmo messiânico e o nazareno hoje, que é idólatra do judaísmo rabínico, diz que você, gentio, precisa virar judeu. O judaísmo messiânico e nazareno está pregando isso, que você precisa virar judeu para ser parte do povo, que o Eterno não gosta de gentio, que você precisa deixar de ser gentio. Um dos rabinos messiânicos mais famosos do mundo, não é aqui no Brasil não, dos mais famosos do mundo, essa semana fez uma postagem ridícula, dizendo que o gentio ele precisa abandonar toda a sua identidade e se tornar membro da casa de Israel como judeu. Meu irmão, esse rabino, ele precisa, e é o mais famoso do mundo messiânico, talvez seja o mais famoso, é um dos mais famosos, ele precisa estudar, meu irmão. Quando eu fui para os profetas, meu irmão, eu não vou... minha autoridade não é em homem nenhuma, é nos profetas, é na palavra, na verdade. Você não precisa se tornar judeu. Você pode seguir Yeshua, seguir os ensinamentos de Yeshua, como você está na vocação com que você foi chamado. Não gostou? Reclama com Zerariah, reclama com Zacarias. Na verdade, reclama com o Eterno, porque Zacarias, isso daí é o Eterno revelando a Zacarias. Isso aí não é a palavra de Zacarias, não. É a palavra do próprio Eterno. Não gostou do que eu estou ensinando? Reclama com o Eterno, porque está escrito. Vejam, isso é muito claro. Gentios fazem parte do povo. Agora, olha só um resuminho que eu fiz para você estudar em casa. Foi profetizado que por meio de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Todas as famílias da terra é tudo judeu? Não. Todas as famílias são o quê? Goim, gentios. Foi dito ainda que os gentios receberiam lábios puros para invocar o nome de Adonai. Isso está em Sofonias 3:9. E glorificá-lo. Quem vai glorificar o Eterno? Os gentios. Terrilim, Salmos 86:9. Bem como que os gentios seriam parte do povo do Eterno. E aí eu cito, meu irmão, existem diversos textos bíblicos acerca do plano de Adonai para os gentios que o servirão nesta qualidade. Isto é, não será necessário que façam a circuncisão e se tornem judeus. Meu irmão, o dever de casa é você ler todas essas profecias. Eu lhe estudei uma a uma essa semana exaustivamente. Não existe essa que você precisa virar judeu, que você precisa entrar na casa de Israel e abandonar a tua vocação. Ok? Meu irmão, leiam esses textos, isso é a verdade. Esses rabinos que são mentirosos, porque eles estão, com todo respeito, indo num mau caminho. A palavra, ela fala por si própria. Então, o que aconteceu? Israel rejeitou temporariamente Yeshua. Por que temporariamente? Porque em Romanos 11 fala que a rejeição é temporária. E no final, todo Israel será salvo. Isso é um fato. Israel, Paulo falou em Romanos 11 que Israel rejeitou Yeshua. Sim. E por isso, essa rejeição veio sobre o Eterno rejeitou Israel. Israel rejeitou Yeshua, o Eterno rejeitou Israel, mas essa rejeição é uma rejeição temporária, e aí Romanos 11:26 fala que no final todo Israel será salvo. Romanos 11:26 fala que no final todo Israel será salvo, mas no final.
Enquanto isso, o que acontece? Enquanto isso, já que não chegou o final, os gentios estão sendo salvos. E gentios fazem parte, sim, do povo do Eterno. Olhem só, eu vou falar algo interessante agora que eu estava meditando. Os judeus interpretavam, os judeus como um todo, que, até hoje eles dizem isso, que Israel vai aceitar uma... Eles não creem em Yeshua, mas eles creem que alguém virá como Messias, ok? Virá um Messias que virá, que eles não sabem quem é. Mas o que eles dizem? Virá o Messias, eles vão aceitar o Mashiach, e Israel vai pegar carona como um cidadão de segunda classe. Os gentios vêm como um cidadão de segunda categoria, uma segunda classe. Só que o que aconteceu, na verdade, não é isso. O que aconteceu é, Israel, a grande maioria, rejeitou Yeshua, e os gentios que em massa, que correram para Yeshua. E existe cidadão de segunda classe? Não, todos são iguais. Shaul falou em Gálatas, não há judeu, nem arameu. Em aramaico diz, não há judeu, nem arameu, que é gentio. Não há homem, nem mulher. Não há homem livre, nem escravo. Todos são um em Yeshua HaMashiach. Todos são iguais, porque o Eterno não faz acepção de pessoas. Todos são iguais, não há acepção. Meu irmão, você que é gentio não é um cidadão de segunda categoria, não. Pelo amor de Deus, isso é doutrina de Satanás, que é pregada por muita gente do judaísmo messiânico e nazareno. O Eterno não é racista. Se o Eterno fosse racista, o judeu ia ser melhor do que o gentio. Mas isso é racismo. Isso é a mesma coisa do que teoria nazista. A teoria nazista defende que uma classe, uma raça é superior à outra. A raça ariana é superior à outra. Isso é nazismo. O Eterno, obviamente, não é racista. Todos são iguais. Atos é muito claro que o Eterno purificou os gentios. A visão de Keifá, o Eterno purificou os gentios porque o Eterno não faz acepção de pessoas. E aí, os gentios que terminaram virando povo também. Por que também? Porque tem judeu que crê em Yeshua. Claro, tem muito judeu que crê em Yeshua. Então, vejam só. Sobre a rejeição de Yeshua pelo seu próprio povo, está escrito em Yohanan João, capítulo 1. Porque ele quem? Yeshua, que é a palavra, Yeshua é a luz da verdade que ilumina todo aquele que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo existiu por sua mão, e o mundo não o conheceu. Para o que é seu, ele veio, e o que é seu não o recebeu. Quem é de Yeshua? O povo dele, ok? O povo de Israel. Ele veio para que o que era seu, quem era? O povo de Israel. Mas o que era seu, o povo de Israel não o recebeu. Mas aos que o receberam, deu-lhes autoridade para que fossem filhos de Elohim, aqueles que creem em seu nome. Meu irmão, não há importância em ser judeu ou gentio, ok? Tem muita gente que fica perguntando, fulano é judeu? Fulano é gentio? Fulano é judeu? Fulano é gentio? Isso é irrelevante. O importante é ser Binei Elohim, filho de Elohim, filho de Deus. E quem é filho de Deus? Verso 12. Aqueles que creem em seu nome. Ok? Verso 12. Quem crê no nome de Yeshua, todos que creem são Binei Elohim, filhos de Elohim. E quem não crê? Aí Yeshua falou, é filho de Satanás. Não fiquem chateados, mas foi Yeshua que disse que quem não crê é filho de Satanás. Agora vejam o mistério do verso 13. Isso é forte agora, meu irmão. Agora a gente vai entrar em algo forte. Quem crê no nome dele? Aqueles que nem pelo sangue,
e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade do homem nasceram, mas por meio de Elohim nasceram. Meus irmãos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O verso 13 tem um nível sodo, um mistério muito grande, porque só será filho de Elohim quem nasceu de Elohim. E nascer de Elohim é nascer espiritualmente. É receber Ruach HaKodesh, é receber o Espírito Santo. E aí, quando você é selado com Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que Paulo diz que é chamado também de Ruach HaMashiach, o Espírito do Mashiach. Espírito Santo é Espírito do Messias. Quando você recebe o Espírito de Yeshua dentro de você e você nasce de novo, é o que Yeshua falou para Nicodemos, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Quando você nasce de novo como um homem espiritual, aí você se torna filho de Elohim. Meu irmão, nós nascemos como Bnei Adam, filhos de Adão. O que é ser filho de Adão? É pecador, porque o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, por Adão. Todo mundo nasce como Bnei Adam, somos filhos de Adão. Nascemos no pecado. O que é nascido da carne é carne. Nascemos com Yetzer Hará. Nascemos escravizados pelas nossas paixões e pelas nossas concupiscências. Mas, quando passamos a crer em Yeshua, quando recebemos um impacto sobrenatural em que vem Ruach HaKodesh, em que vem o Espírito Santo e habita em você, aí você nasce de novo como um novo homem. Você não é um homem carnal, você é um homem espiritual. E aí, como um homem espiritual, você se torna filho de Elohim. Por que filho de Elohim? Porque Elohim é espírito. Deus é espírito. Então só é filho de Deus quem é espiritual. Deus não é carnal, ok? Então percebam, meus irmãos, há uma dualidade no mundo. A humanidade descende de Adão, e por meio dele o pecado entrou no mundo, as pessoas são escravizadas. E olha agora o que eu vou falar, só quem é espiritual vai entender, ok? Muita gente agora não vai entender, tem gente que pode até ficar chateado comigo, porque eu vou falar algo espiritual, só quem é espiritual entende. Quando Yeshua falou que os judeus ortodoxos eram filhos de Satanás, quando nós lemos nos evangelhos Yeshua expulsando tantos e tantos demônios, Satã agindo, meu irmão, o mundo jaz no maligno. É dito que Satanás é o príncipe desse mundo, desse século. O livro de Enoque mostra muito isso. Esse mundo ele é dominado pelos espíritos malignos. Então todo mundo que vem ao mundo vem na carne, é um ser carnal e está sendo escravizado pelos Shedim, pelos demônios. Eu não estou dizendo que todo mundo é endemoniado, não é isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas são influenciadas pelas forças das trevas. Muitos estão endemoniados e outros estão sendo influenciados pelos demônios. Então o que acontece? Satã escraviza o ser humano e as pessoas ficam ali acorrentadas no mundo espiritual por Satã e seus Shedim, Satanás e seus demônios. E aí a pessoa vive na carne, e vou te falar mais, até cumprir Torá sem o espírito é cumprir Torá na carne. E aí você não vai cumprir coisa nenhuma, porque você está na mão de Satanás. Então qual é o problema do judaísmo ortodoxo? O judaísmo ortodoxo cumpre sem o espírito. Tanto é que os próprios rabinos afirmam que Ruach HaKodesh, que a Shekhinah
que a presença divina foi embora. Os próprios rabinos dizem que o espírito não atua mais. Eles não acreditam mais na atuação do espírito que foi embora. Foi para o exílio, para a galuta. Então, a quem cumpre Torá sem o espírito vai cumprir de uma forma carnal e aí não vai adiantar nada, porque você estará escravizado pelo pecado. Só vai conseguir servir ao Eterno, sendo Binei Elohim, os filhos de Deus, são aqueles que tiveram essa experiência sobrenatural e receberam o Espírito. E aí, já que esse mundo é dominado por Satanás, quando você é selado pelo Espírito, Satanás não é mais o teu dono. Satanás não é mais o teu príncipe. Satanás não manda mais na tua vida. Ele pode tentar você, ele pode querer fazer algum mal, ele pode arriscar alguma coisa. Sim, ele é o tentador. Ele vai tentar isso, mas você não pertence mais a ele. Porque você foi comprado com dam, com sangue de Yeshua HaMashiach. E aí você nasceu de novo. Por isso que eu falo, meus irmãos, muita gente não entende. Qual é o problema de muita gente religiosa, inclusive no meio messiânico e nazareno? Você só terá uma vida espiritual quando você tiver uma experiência sobrenatural forte. Tal como Moshe na sarça ardente, Moisés na sarça ardente, tal como Abraão, tal como Paulo na estrada de Damasco. Se você seguir apenas a letra mata, é o espírito que dá vida. Muita gente nunca teve uma experiência sobrenatural. É criada na igreja, é criada na sinagoga, é criada no judaísmo messiânico e nazareno, mas nunca teve experiência sobrenatural. Nunca foi impactada a pessoa pelo poder de Elohim. E aí a pessoa fica na mão de Hassatan. Vejam só, o próprio Yeshua, mudando aí a tela em Mateus, capítulo 8, na Peshita, olha o que ele vai falar sobre a emuná, sobre a fé do centurião gentio, verso 10. E quando Yeshua ouviu isto, maravilhou-se e disse aos que vieram com ele: verdadeiramente lhes digo que mesmo em Israel não encontrei emuná, fé, como esta, a fé do centurião gentio. E digo-lhes que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão com Abraham, Yitzhak e Yaakov no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu irmão, o verso 11 fala se reclinar. No aramaico, se reclinar é se reclinar para comer, ok? No aramaico é se reclinar para comer com Abraão, Isaque e Jacó. O que é isso? Muitos virão do Oriente e do Ocidente para se reclinar. É para comer. Comer o quê? Comer no banquete messiânico. A literatura judaica fala que na era messiânica haverá um grande banquete, que nós sabemos que são as bodas do Cordeiro. Quando Yeshua fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, isso aí são judeus que estão na diáspora, mas principalmente os gentios, porque o contexto do texto ele está falando sobre a emuná do centurião gentio. Então, e aí, olha o que ele diz no verso 12. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Quem são os filhos do reino? Verso 12. Filhos do reino são os judeus. Porque o reino pertence ao povo de Israel. Meu irmão, Yeshua está dizendo que os filhos do reino significa os filhos do reino de Israel.
Ele está dizendo que o povo de Israel será lançado nas trevas exteriores, contrapondo-se ao verso 11, em que muitos virão do Oriente e do Ocidente, que são os gentios. Então vejam, Yeshua diz que no verso 11, os gentios participarão do banquete messiânico. Verso 12, ele diz que os filhos do reino, os judeus, serão lançados nas trevas exteriores. Mas repito, tá? Para que ninguém me interprete mal. O verso 11 fala dos gentios, mas também dos judeus que creem em Yeshua, ok? Muitos judeus creem em Yeshua e virão do Oriente e do Ocidente. Então, o próprio Yeshua fala que os filhos do reino, que são os judeus ortodoxos, vão para as trevas. Repito, gente, falo isso não com alegria, não com antissemitismo, pelo contrário, tudo isso é uma situação muito triste, ok? Paulo disse que ele estava disposto a dar a própria vida dele para salvar os judeus. Então nós estamos falando isso não é com maldade no coração ou desejando mal ao próximo. Não, o nosso desejo é que as pessoas se arrependam, façam techuvá e se voltem para o eterno. E nós vimos que no final dos tempos, Romanos 11, 26, todo Israel será salvo nesse grande cenário escatológico. Vejam, Matai 21, Yeshua, em Matai 21, Mateus 21, ele conta aquela parábola dos trabalhadores perversos da vinha. Só para você lembrar a parábola, era um rei que ele alugou a vinha dele, ele arrendou para alguns trabalhadores. E depois ele queria receber o dinheiro que lhe é devido, a prestação de contas. Ele mandou servos e os trabalhadores da vinha eram perversos, espancaram os seus servos e mataram os seus servos. Depois o rei mandou outros servos. Os servos foram espancados e assassinados pelos trabalhadores perversos da vinha. E depois, vou voltar aqui na tela. E depois o que o Eterno faz? Ele diz assim, o rei na parábola diz, bem, eu mandei meus servos, eles mataram e espancaram. Mandei outros servos, eles espancaram e mataram. Vou mandar meu filho, eu vou mandar o meu próprio filho, porque agora eles vão respeitar. Eles vão respeitar porque é meu filho e ele é o herdeiro. Está escrito, ele é o herdeiro. O rei manda o filho. E aí, o que vai acontecer? Dizem que o filho é herdeiro. Os trabalhadores perversos da vinha vão e matam o próprio filho. Ok? Vão e matam o próprio filho. Meu irmão, essa parábola de Yeshua, o que ela significa? O dono da vinha, que é o rei do universo, o eterno, o dono da vinha é o eterno. O eterno manda servos para que as pessoas prestem contas. Quem são os servos que o eterno mandou para que Israel prestasse contas ao longo dos séculos? Ok? O dono da vinha é o eterno. Os trabalhadores da vinha são o povo de Israel. E o Eterno manda os servos para pedir as contas. Quem são os servos enviados pelo Eterno ao longo dos séculos? São os profetas. São os profetas que foram rejeitados, muitos foram espancados e muitos foram até mortos pelo povo de Israel. Muitos profetas morreram pelo próprio povo de Israel. E aí a parábola diz, o Eterno fala, vou mandar meu filho. Quem é? O Mashiach. Vou mandar Mashiach. O Mashiach vem e o povo respeita Mashiach? Não. Vai e mata. Ok? E aí o que Yeshua diz aí no final dessa parábola? Olha, no final, eu contei a parábola inteira, o que ele diz no final?
E disse-lhes Yeshua: nunca leram na Escritura que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra do canto? Essa pedra do canto, meus irmãos, é a pedra principal, é a pedra angular que está em Terrilim, o Salmo 118, 22 e 23. E essa pedra angular, ela é rejeitada. E Yeshua aí está dizendo, metaforicamente, que ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal do Salmo 118, 22 e 23. Ele é a pedra angular que foi o quê? Rejeitada. E olhem só, Rashi, há um texto não comentando Salmos, mas comentando os profetas, que Rashi diz que a pedra que foi rejeitada, sabe quem é? Rashi diz que a pedra rejeitada é o Mashiach. Olha que forte, Rashi, comentando não o Salmo, os profetas, ele cita o Salmo 118, 22 e 23, dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra é o Mashiach. Então Yeshua, ele está dizendo que ele é essa pedra. E aí vem o verso 43. Por causa disso eu lhes digo que será tirado de vocês o reino de Elohim e será dado ao povo que produz frutos. Olhem só, meu irmão, Yeshua está dizendo que o reino seria tirado daqueles homens. Quem são eles? O povo de Israel. E será dado a um outro povo que produz frutos. Meu irmão, repito, Yeshua está dizendo que o reino será tirado do povo de Israel e será dado ao povo que produz frutos. Quem é esse povo? Esse povo são os judeus e os gentios que creem e seguem Yeshua HaMashiach. Ok? O povo de Deus é aquele que crê em Yeshua e que segue os seus ensinamentos. Olhem só, repito, Yeshua está dizendo que será tirado o reino de Israel e será dado ao povo que produz frutos, ou seja, judeus e gentios que creem em Yeshua e seguem os seus ensinamentos. Olhem só que interessante aí. Eu quero pegar um conceito cabalístico do rabino Michael Lightman e aplicar. Ele não crê em Yeshua, mas é um conceito correto, ok? Isso é um conceito correto que eu vou aplicar àquilo que Yeshua acabou de falar. Isso aí que Yeshua acabou de falar, o reino será dado ao povo que produz frutos. Isso aí, eu vou pegar agora uma explicação cabalística que é interessante. O nome em hebraico Israel, se você dividir o nome Israel, você forma duas palavras. Yashar El, que significa reto, ou seja, justo perante Deus. Então, o nome Israel, em hebraico, se você cortar a partir da terceira letra, letra Resh, você tem duas palavras. Yashar El, reto perante Deus. Isso é a explicação do rabino Michael Lightman. Não sou eu que inventei isso. Esse rabino cabalista. E esse rabino, o que ele explica? Que Israel não significa todo judeu. Olha só o que ele vai falar. Israel não significa todo o povo de Israel. Diz ele que somente é Israel quem é reto perante Deus. Quem não é reto perante Deus não é Israel. Quem é ateu não é reto perante Deus, então não é Israel, ainda que seja judeu, ok? O que ele quer dizer é, ainda que alguém seja judeu de sangue,
de sangue. Se essa pessoa não for reta perante Deus, essa pessoa não é Israel. Israel, diz ele, não é um conceito étnico, ok? Israel não é um conceito étnico, é um conceito cabalístico, é um conceito daquele que é reto perante Deus. Isso é o arquétipo de Israel. Pegando essa lição e pegando que Yeshua disse que quem é o povo dele é quem dá fruto, ok? Yeshua disse que o reino será dado para quem dá fruto, e nós acabamos de ver que Israel é quem é reto perante Deus. Então, eu coloquei aí um pensamento meu. Quem é verdadeiramente do povo de Israel? Quem é? Quem é Israel? Judeus e gentios que creem em Yeshua HaMashiach e são retos perante Deus, compõem verdadeiramente o povo de Israel, o povo de Deus. Aí, gente, eu peço perdão a um errinho de português, né? O compõem tem que ter um M de mamãe depois aí, né? Porque para concordar com judeus e gentios, né? O sujeito judeus e gentios que creem e são retos e compõem. Então, bota um M aí que houve esse erro de concordância verbal, erro de digitação. Então, judeus e gentios que são o verdadeiro Israel quando eles são retos. Repito, não adianta crer em Yeshua e continuar ímpio. Não adianta nada crer em Yeshua e continuar ímpio. E também não adianta tentar ser justo sem Yeshua. Não adianta querer ser justo sem Yeshua. Você tem que ter Yeshua e você tem que ser reto, ok? Vejam, aí vem aquilo que eu falei. No final dos tempos, Israel vai se arrepender coletivamente e todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Ou seja, não houve a teologia da substituição, mas sim houve uma inclusão dos gentios como parte do povo de Deus. Isso é importante. Não houve substituição, mas a inclusão dos gentios como parte do povo de Deus na vocação com que eles foram chamados. E como eu disse, ainda que alguém seja judeu de sangue e queira cumprir Torá, isso não garante a salvação. É a pergunta do shiur de hoje. Um judeu ortodoxo pode ser salvo sem Yeshua? É a pergunta. Um judeu ortodoxo pode ser salvo sem Yeshua? Olha só o que o próprio Yeshua disse. Quem os ouve, aí ele está falando sobre os seus discípulos. Quem os ouve, a mim ouve. E quem os rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Yeshua falou aí com todas as letras. Quem rejeita Yeshua, rejeita quem o enviou. E quem o enviou? Hashem. Então, repito, meu irmão, o próprio Yeshua, ele está falando com todas as letras, que quem rejeita ele, rejeita quem o enviou, que é o Eterno. Então, a pergunta do tema de hoje é: há salvação para os judeus ortodoxos sem Yeshua? O texto que está aí na tela diz que não. Daqui a pouco eu vou mostrar, talvez, algumas exceções, mas aí é talvez e algumas exceções. Mas, na verdade, o que está claro, o sentido literal é: rejeitou Yeshua, rejeitou quem o enviou, rejeitou o Pai. Pode guardar a Torá, pode ser ortodoxo, pode ser o que for, pode ser o rabino
bam, 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 não adianta, não adianta, é o que diz o texto. Meu irmão, isso que eu estou falando, repetindo as palavras de Yeshua, é muito forte. Por que isso é muito forte? Eu estou perplexo, não vou citar nomes. Há muitos rabinos, inclusive um aqui no Brasil, muito famoso, talvez o mais, né, deve ser o mais famoso do Brasil, messiânico. E eu não vou citar o nome porque eu tenho um respeito, uma admiração e gosto dele, né? Acho uma boa pessoa. Eu gosto dele, então se eu citasse o nome ia parecer que eu não gosto, que eu desejo o mal. Pelo contrário, eu gosto dele, acho uma pessoa séria, não tenho nada contra. Mas esse rabino messiânico aqui do Brasil, talvez o mais famoso, ele tem um texto que eu li na internet que ele fala que o judeu ortodoxo, que é piedoso na Torá, pode negar Yeshua, que não vai ter consequência nenhuma. Ele fala, não, Deus é justo, então se ele tem Torá e se ele é piedoso, ele é salvo. Meu irmão, isso é um absurdo. Eu queria colocar até na tela o que ele falou, só não vou colocar porque senão vocês vão descobrir quem é. Ainda que eu não coloque o nome dele, era só você pegar as palavras e jogar no Google que você ia identificar a pessoa. Se eu boto na tela, ainda que eu tire o nome dele, você ia pegar a frase, ia jogar no Google e ia descobrir. Então eu não quero criar atrito com essa pessoa, porque eu acho até uma pessoa de boa fé. É uma pessoa de boa fé, mas está contra o que Yeshua ensinou. Está contra, porque ele diz que Deus é justo, então basta que ele cumpra a Torá, que ele vai ser salvo. Ele chega ao ponto de dizer que não há, olha só o que ele fala, e eu vou mostrar aqui para vocês. Ele diz que não há nenhum texto na Bíblia dizendo que o judeu precisa aceitar Yeshua. O que é isso? Ele diz que não há um texto na Bíblia, repito, dizendo que o judeu precisa aceitar Yeshua para não ir ao inferno, ok? Ele diz, não há nenhum texto dizendo que o judeu precisa de Yeshua para não ir ao inferno. Bem, já que ele não conhece, com todo respeito, vou citar. Ele diz que não há. Olha só o que o próprio Yeshua disse. E ele estava falando para Nicodemos, que era judeu. Isso aí é para Nicodemos, que era judeu. Ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Elohim permanecerá contra ele. Meu irmão, quem desobedece Yeshua, a ira de Elohim estará sobre ele. E aí, obedecer Yeshua, ele veio, ele se manifestou como o quê? Ele se manifestou como Mashiach. Ok? Ele se manifestou como Mashiach. Então, na verdade, isso que... se ele se manifestou como Mashiach, as pessoas precisam o quê? Obedecê-lo. Repito, Yeshua falou, quem não obedece ao Filho não verá vida, mas a ira de Elohim permanecerá sobre ele. E rejeitar Yeshua, negar Yeshua, é desobedecê-lo, ok? É desobedecê-lo porque ele é rei dos reis. Então esse rabino diz que não conhece nenhum texto, eu estou mostrando esse, ok? Estou mostrando também outros, né? No meu livro que eu escrevi, está escrito, é impossível obter a vida eterna sem Yeshua. Leiam todos esses versos. Meu irmão, eu fico impressionado porque eu não sei que Bíblia essas pessoas estão lendo. O sujeito falar que não há nenhum verso, repito, está aí na telinha o livro que eu escrevi. Existem outros, tá? Eu citei alguns, mas tem muito mais, muito mais. Esses são os principais. Repito, esses são os principais. Então, mas há outros. Ou seja, quem rejeita Yeshua não terá a vida eterna. E
nós acabamos de ver em Yohanan, João 3:36, Yeshua diz que quem desobedece a ele, quem o rejeita, a ira de Elohim permanecerá contra ele. Aí, pergunta, Tzadok, mas o evangelho é para o judeu também? O judeu já tem a Torá, o evangelho é para ele também? Ele é ortodoxo, ele precisa? Sim, está aí na tela, mas vou ler um texto também, na Peshita, Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Elohim para as vidas. Olha só para você entender, eu traduzi do aramaico. Vidas pode ser salvação. Por quê? Porque no aramaico, vidas aí é no sentido de vida eterna. O pensamento aramaico diz assim: quem crê no eterno e serve a Yeshua tem vida espiritual que tipifica uma vida eterna. Então, só para você entender, ter vida não é apenas uma vida biológica. Ter vida é ter uma vida espiritual que te garante a vida eterna, ok? E como que é isso? Com Yeshua. E aí, vidas pode ser também salvação. Por isso que a tua Bíblia geralmente está assim: o evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. Então, vamos ler de novo. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Elohim para as vidas, vida eterna, salvação de todos os que têm emuná nele, Yeshua, quer sejam primeiramente as vidas dos judeus, quer sejam as vidas dos arameus. Os arameus aí, meu irmão, são gentios, ok? Isso é importante que você entenda. Os arameus são gentios. O que eu quero dizer com esse texto? Esse texto está dizendo que o evangelho é o poder para dar a vida eterna, para dar a salvação para os judeus e para os arameus que são gentios. Judeu e arameu, judeu e gentio. Então essa teoria de que o evangelho é só para o gentio e não para o judeu cai por terra com esse texto, ok? Entendam, esse texto diz que o evangelho é para judeu e para arameu, que é gentio. Então o evangelho é para todos. Meu irmão, o evangelho é para todos. Todos precisam do evangelho, todos precisam da salvação de Yeshua. E é óbvio que o evangelho é salvação para todos. Por quê? Porque todos nós viemos de Adão. Todos nós viemos de Adão. E o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Adam Harishon, o primeiro homem. O pecado entrou por meio dele. E o pecado será desfeito e será expiado pelo segundo Adão. Pelo segundo Adão, que é Yeshua. Em Coríntios, Paulo fala isso. Paulo explica: o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem e pelo último homem, pelo segundo homem, pelo que veio depois, que é Yeshua, o pecado será tirado. E por isso que o evangelho tem que ser para judeu e para gentio. Então, repito, Romanos 1,16 fala que a salvação vem pelo evangelho de Yeshua para judeus e para gentios. Então, essa história que o judeu não precisa do evangelho, isso daí não é bíblico. Não é bíblico, ok? Cito aí, meus irmãos, existe um autor chamado A.P. Sanders, que é um autor cristão, mas ele é um profundo erudito em judaísmo. Ele escreveu vários livros sobre judaísmo. Eu já vi até rabinos ortodoxos e muitos conservadores, até rabinos conservadores, e ortodoxos também elogiando, dizendo: ele é um cristão, mas conhece judaísmo, ok? Então, eu vou citar agora um autor cristão, mas ele tem um grande conhecimento de judaísmo, tanto é que ele já foi elogiado por muitos e muitos rabinos. Até, por exemplo, pelo Jacob Nosner, um rabino
que escreveu mais de 900 livros, elogia ele. Olha só o que ele diz, e eu vou comentando. Aí, o A.P. Sanders. Já que a salvação é apenas em Cristo, então todos os meios de salvação estão errados. Sim, a salvação é apenas pelo Mashiach. É isso que diz a Brit Hadashah. Cristo aí, em grego, Christos, é Messias, que é o Mashiach. Ok? Então, sim, a salvação é apenas pelo Mashiach. Não existe outro meio. Ah, Tzadok, o judeu pode negar Yeshua, blasfemar Yeshua e ser salvo por outro meio? Por exemplo, ser salvo apenas pela Torá? Não. Ok? Todos os outros meios estão errados. Inclusive querer ser salvo só com Torá, mas rejeitando Yeshua. Porque, meu irmão, quem rejeita Yeshua, rejeita a própria Torá, porque a Torá falou dele. Yeshua disse isso. Ele diz, vocês pensam que tem vida eterna em Moisés? Vocês não têm vida eterna em Moisés, não, que é a Torá. Porque Moisés escreveu a meu respeito. Então não existe outro meio. O meio é só Mashiach, onde está Cristo aí, você lê Mashiach, que é a mesma coisa. Só Mashiach. Não há salvação pela Torá, não há salvação pelo Espiritismo, pelo Budismo, pelo catolicismo romano. Não, só Yeshua salva, ok? Ele está certo. Outra coisa que ele ensina, pensamento de Paulo. Se alguém pode ser justo pela lei, Cristo não precisaria ter morrido. Meu irmão, essa frase, muita gente poderia não entender a profundidade dessa frase. Olha só. Davi foi salvo pelo cumprimento estrito da Torá? Não. Davi, se o Eterno aplicasse a Torá ferro e fogo contra Davi, Davi seria condenado. Davi adulterou, Davi matou, Davi fez muitas coisas erradas. Então, Davi foi salvo pela justiça estrita da Torá? Não. Os próprios rabinos dizem que Davi foi salvo por Hesed, pela graça. Sabia disso? Eu tenho comentários rabínicos ortodoxos dizendo que Davi foi salvo pela graça, que Davi amava a Torá, ele gostava de cumprir Torá, mas a salvação dele foi pela graça. Isso está nos Salmos. Se você ler os Salmos de Davi, o Salmo 51, por exemplo, você vai ver, ele confessa o pecado, ele pede perdão, pede graça, pede misericórdia. Então Davi não foi salvo pela Torá. Outro exemplo das escrituras, o rei Manassés, ele sacrificou os próprios filhos aos ídolos. Ele matou os próprios filhos em sacrifícios idólatras. O que aconteceu? Ele se arrependeu e foi perdoado. Ele foi salvo pela Torá? Não, porque ele praticou idolatria. Ele foi salvo pela graça. Outro exemplo, Shlomo HaMelech, o rei Salomão. Salomão praticou idolatria. Ele foi salvo pela justiça estrita da Torá? Não, ele foi salvo pela graça. Então vejam, na verdade, se alguém pudesse ser justo apenas pela Torá, o Mashiach não precisaria ter morrido. Bastaria o Eterno não mandar Yeshua. Bastaria o Eterno fazer o quê? Falar assim, cumpram Torá que está todo mundo salvo. Repito, se você fosse salvo apenas pela Torá, o Yeshua não precisaria ter vindo ao mundo. Era só o Eterno falar assim, por qualquer profeta. Galera, cumpram Torá, eu não mando Mashiach, vocês cumprem Torá que tá tudo certo, tá todo mundo salvo. E não foi assim, ok? Não foi assim. Continuando a leitura. O argumento é que aquilo que os Gálatas esperavam alcançar pela lei somente pode chegar por outro caminho, por meio da morte de Cristo, do Mashiach e por crer.
Se a morte e a ressurreição de Cristo providencia salvação e o recebimento do Espírito é a garantia da salvação, todos os outros meios estão excluídos por definição. Claro, meu irmão, é aquilo que eu falei. Yeshua morreu, expiou os nossos pecados, ele mandou o Espírito. A salvação, ela nos é dada por Mashiach, que nos sela com o Espírito Santo, com Ruach HaKodesh. É isso que dá a salvação. Não existe salvação sem o Espírito. Foi aquilo que eu falei hoje, porque o homem carnal, ele sempre estará aprisionado pelo pecado. Eu falei que o mundo, o príncipe desse século é Satanás e seus demônios. O homem que não tem o Espírito sempre estará nas mãos de Satanás e seus demônios. Só com o Espírito que você vai vencer Satanás. Ok? Só com o Espírito você vence Satanás. E quem dá o Espírito é Yeshua, para aqueles que nele creem. Então isso, até no campo da batalha espiritual, faz todo o sentido. No campo da batalha espiritual faz todo sentido, porque quem não tem Yeshua, não tem o Espírito. E se você não tem o Espírito, você está nas mãos de Satanás e seus demônios. E aí você fica escravizado pelo pecado. O único meio de vencer Satanás é com Yeshua, porque ele te dá o Espírito, ele te dá autoridade no mundo espiritual. E aí você vai ser salvo, porque você vai ser liberto. Repito, não existe outro meio além de Yeshua. E aí a outra frase do Sanders que eu coloquei aí é o seguinte: o maior interesse de Paulo é declarar que a salvação é tanto para judeus quanto para gentios, e isto deve ser baseado no mesmo fundamento. Meu irmão, a salvação só tem um fundamento: Yeshua. Não tem essa história que o gentio será salvo por Yeshua e o judeu ortodoxo será salvo pela Torá. O Eterno não é racista, o Eterno não divide a humanidade. O Eterno trata todos de forma igual, porque não há acepção de pessoas. Repito, não há um tipo de salvação para o gentio, que é Yeshua, e um tipo de salvação para o judeu, que é ser ortodoxo e praticar a Torá. Se todos nós viemos do mesmo homem, Adão, o fundamento da salvação é um só, o mesmo. Então a salvação é o Yeshua, ele é o único caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, estamos chegando ao final, vou citar 2 slides para encerrarmos e orarmos. Vejam só, nós estamos no Shabat hoje, que é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. O Shabat de hoje é chamado de Shabat Shuvah, que significa Shabat do retorno, Shabat do arrependimento. E os rabinos falam que Israel precisa se arrepender. Israel precisa se arrepender para Yom Kippur, que é o dia da expiação do perdão. Vejam aí um texto rabínico, Yomá do Talmud, Yomá 86a. Rabino Levi disse: grande é o arrependimento, pois alcança o trono da glória. Como está escrito: volta, ó Israel, para Adonai teu Elohim. Resh Lakish disse: grande é o arrependimento, porque pela virtude dele os pecados intencionais são considerados meros erros. Como está escrito em Oséias 14:1. Volta, ó Israel, Adonai teu Elohim, porque tropeçaste, o que é acidental, por causa da tua iniquidade, que é intencional. Por que eu citei esse texto? Porque os rabinos pegam esse texto do Talmud, dizendo que Israel precisa se arrepender para ter o perdão no Yom Kippur, que está chegando aí na próxima semana. E aí Israel vai obter o perdão. Meu irmão, o que eu quero falar hoje é o seguinte, pegando essa linha do shiur de hoje: não existe arrependimento verdadeiro sem Yeshua. Não adianta Torá sem Yeshua. Por quê? Romanos 10:4 no aramaico.
Porque a totalidade da Torá é o Mashiach, para a justiça de todo aquele que confia. E aí confia nele, ok? Confia nele, Yeshua. Então não existe arrependimento sem Mashiach. Não existe arrependimento com Torá sem Yeshua, porque a totalidade da Torá é o Mashiach. Meu irmão, Yom Kippur, que nós vamos celebrar na próxima semana, o fundamento da nossa expiação não é a Torá em si, não é o legalismo, não é nada além de Yeshua. Muita gente vai fazer o jejum de Yom Kippur achando que é o jejum que expia pecado. Não! O que expia pecado é o nosso arrependimento ao Eterno, invocando o mérito e o sangue de Yeshua. Isso que a galera precisa entender. Os rabinos dizem que você se arrepende, está perdoado. Mas eles blasfemam e rejeitam Yeshua. Não há perdão nenhum. Repito, o Talmud diz que é só se arrepender que está perdoado. Está errado. O arrependimento verdadeiro só faz sentido com Yeshua. Porque é pelo sangue dele que a caparot, avonot, as expiações das nossas iniquidades. Então o fundamento de Yom Kippur é o próprio Yeshua. Estamos em Shabbat Shuvah hoje, que é o Shabbat do arrependimento. Precisamos nos arrepender? Sim. Precisamos abandonar o pecado? Sim. Mas invocando o sangue de Yeshua e deixando de lado o pecado. Meu irmão, quando eu falei que não há salvação para os judeus ortodoxos sem Yeshua, eu falei que talvez existam algumas exceções. Vou dar um exemplo aqui. Isso é um pensamento meu, não está na Bíblia. É um pensamento, eu não posso colocar isso como uma doutrina infalível. Porque a doutrina bíblica é salvação só com Yeshua. Mas vejam, na Idade Média, a Igreja Católica queria fazer com que os judeus virassem católicos. E a Igreja Católica falava, aceita Jesus. E o judeu ortodoxo na Idade Média, ele ficava em um dilema. Ou ele continuava ortodoxo, ou ele virava católico idólatra. Então olha a situação. Ou você fica ortodoxo sem Yeshua, e aí está condenado. Ou você aceita Yeshua, vira católico e vira idólatra, e aí está condenado. Estou entendendo o dilema? Ou você fica ortodoxo sem Yeshua e é condenado, ou você vira católico e vai ser condenado da mesma maneira, porque o catolicismo é idolatria. Então vejam, na Idade Média, muitos judeus rejeitavam Yeshua, não é porque eles tinham uma aversão total. Não estou generalizando. Muitos, né? Não posso generalizar, mas muitos tinham uma aversão ao Jesus católico, ao Jesus romano, ao Jesus idólatra. Ok? Então, talvez, se Paulo falou assim, como crerão se não há quem pregue? Então, eu fico imaginando, é um pensamento meu, se um judeu não ouviu a pregação da verdade, que é Yeshua, que não tem nada a ver com a idolatria católica, se um judeu não ouviu, Paulo disse, como crerão se não há quem pregue? Então, talvez ele possa ter rejeitado o Jesus romano, talvez o Eterno possa salvá-lo. Por quê? E eu creio que isso deve até acontecer, porque o Eterno é misericordioso, ok? O Eterno é misericordioso. Então, o sujeito, ele negou Yeshua, não de má fé, mas ele negou o Jesus romano, o Jesus católico idólatra. E aí, ele não conhecia a verdade. Ok? Eu estou pegando o exemplo da Idade Média. Judeus
Outra exceção, judeus que nunca ouviram falar em Yeshua ao longo dos séculos, que nunca ouviram falar, porque Yeshua foi ocultado. Gente, hoje nós temos internet, Facebook, WhatsApp. Na antiguidade não tinha nada disso, meu irmão. Na antiguidade não tinha nada disso. Então tinha muito judeu que não ouviu falar. Por quê? Porque não tinha esses meios de comunicação. Então, o judeu que nunca ouviu falar, aplica-se como crerão se não há quem pregue. Então, o Eterno, pela misericórdia, pela graça, pode salvar. E eu creio e oro e espero que eles sejam até salvos, né? Que tenham sido salvos. É a minha oração, é meu desejo, né? É o meu desejo que eles tenham sido salvos. Agora, outra coisa é o sujeito que entendeu quem é Yeshua, mas de má fé ele rejeita. Que é o que a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia não tem desculpa. Meu irmão, tanto rabino em Israel blasfemando contra Yeshua, rabino aqui no Brasil blasfemando o nome de Yeshua. Esses camaradas não têm desculpa. Para eles não tem desculpa. Porque o sujeito é aquilo que diz Johanan. João, a luz veio ao mundo, que é Yeshua, mas eles rejeitaram a luz porque as suas obras eram mais. Então, meu irmão, na verdade, o que acontece? Esse tipo de pessoa que está de má fé, ou que não quer a verdade, porque tem gente que ele nem blasfema contra Yeshua, mas ele de propósito não quer a verdade. É verdade. Isso é fato. Muita gente não quer a verdade, quer ficar na religião e continuar na mentira. Então, esses não têm escapatória. Esses que estão aí não vão ter escapatória. Então vejam, não adianta nada essas pessoas falarem assim, nós cumprimos Torá. Cumprir Torá sem Yeshua é inútil. Sabe por quê? Eu acabei de citar Romanos, porque a totalidade da Torá é o Mashiach, Romanos 10:4, a Torá e Yeshua. Mas sabe por que não adianta tentar cumprir Torá sem Yeshua? Porque a Torá é espiritual, diz Romanos também. A Torá é espiritual. A Torá só consegue ser cumprida de verdade quando alguém é guiado pelo Espírito. E aí a pessoa vai chegar num nível espiritual que ela vai cumprir Torá de forma verdadeira. Repito, a Torá é espiritual. E ela só pode ser cumprida de forma espiritual. E só quem consegue cumprir de forma espiritual é quem é guiado por Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. E quem dá o Espírito é só Yeshua. Então entendam isso, meu irmão. O grande problema da ortodoxia judaica hoje é que cumpre Torá carnal, de modo carnal, sem Espírito. E aí não adianta de nada, fica escravizado pelo pecado. Se você tem, por exemplo, Amazon Prime, veja o filme Por que Eu? É um filme, uma história real de um judeu que passou a crer em Yeshua. Por que Eu? Amazon Prime. É a história real de um judeu que passou a crer em Yeshua. Vocês vão ver o que os ortodoxos vão fazer. Os ortodoxos, que são bonzinhos, zelosos da Torá, que oram 3 vezes ao dia, que jejuam, que são homens maravilhosos. Vocês vão ver o que é o judaísmo ortodoxo. Há muito filme, né, até na Netflix também, mostrando muitas e muitas aberrações no âmbito do judaísmo ortodoxo. Isso é verdade. O problema é que muita gente está aqui no Brasil, né? Existe um documentário da Netflix chamado One of Us. O pessoal aí daquele lá pode até postar aí para o pessoal ver, né? Quem tiver aí One of Us, muito bom, que mostra a podridão do judaísmo ortodoxo. Pessoal que fala cumpre Torá, 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 podridão. É aquilo que Yeshua falou, sepulcros caiados.
branquinho por dentro, branco por fora, podre por dentro. Por fora é branco, por dentro é podre. Então, meus irmãos, muita gente só conhece judaísmo pela internet, por YouTube, por Facebook, acha que o judaísmo é um mar de rosas, que todo mundo é santinho, que todo mundo é bom, que todo mundo é zeloso, que todo mundo é maravilha. Repito, o judaísmo messiânico e nazareno conhece o judaísmo pela internet, Face, YouTube, e acha que tudo é um mar de rosas. Mas não é assim. Não é assim. Tem muita podridão. E aquilo que eu falei, repito, a Torá é espiritual, então você só consegue cumpri-la espiritualmente. E só quem dá o espírito é Yeshua. Então, sem Yeshua, sem o espírito, e sem o espírito, você não vai conseguir cumprir Torá. E aquilo que eu já falei hoje ainda, sem o espírito, nós estamos em um mundo cercado de shedim, de demônios. E aí essas pessoas vão estar na mão dos demônios. Por isso que Yeshua falou que o pai daqueles ortodoxos o pai deles era Satanás, o acusador. Porque se você não tem Yeshua, não tem o Espírito, você está na mão dos demônios. Meu irmão, é Yeshua quem nos compra do pecado com o seu precioso sangue. E ele que nos dá Ruach HaKodesh. Ele que nos dá o Espírito. Eu quero fazer uma tefilá com vocês para depois responder algumas dúvidas. Hoje foi meio que uma aula meio de soteriologia, né? Estudo de salvação, sobre salvação. Se alguém tem alguma pergunta a fazer pertinente ao tema, né? Uma pergunta pertinente, nós vamos orar e depois vamos abrir para perguntas. Hashem, nós oramos a Ti para que nós venhamos a nos arrepender. Hashem, nós estamos hoje em Shabbat Shuvah, o Shabbat do arrependimento. Que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Não venhamos a repetir e as pessoas não entendam mal o nosso estudo, porque nós somos salvos por Hesed, por graça. Mas a graça não nos dá o direito a continuarmos pecando. Porque aqueles que continuam no pecado estão escravizados pelo pecado. E esses não foram libertos. Esses não têm o Espírito. Porque quem tem o Espírito não está aprisionado pelo pecado. Eterno, há muitas pessoas que nós oramos que creem em Yeshua, que buscam te servir, que buscam seguir as Escrituras, mas são pessoas que estão atoladas pelo pecado, o pecado da mentira, o pecado da vaidade, do orgulho, da soberba, o pecado da avareza, o pecado da imoralidade sexual. Eterna Hesed, a graça não foi dada para que as pessoas continuem aprisionadas no pecado. A graça nos foi dada por Yeshua para sermos libertos, para nascermos de novo, para andarmos em espírito. Porque aquele que é carnal andará pela carne e pelas concupiscências do mundo. Mas aquele que é espiritual será guiado pelo teu espírito e cumprirá a Torá, em que Paulo disse que a tua Torá é espiritual. Eterno, que nós possamos entender que não será pelo legalismo, não será pelo esforço humano próprio que nós teremos a nossa expiação. Só há um único caminho, que é Yeshua, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio dele nós temos acesso a ti. Por meio dele, do sangue derramado, Parohet, a cortina do templo, ela foi rasgada e agora nós temos acesso ao Kodesh HaKodashim, ao Santo dos Santos, e nós podemos entrar em tua presença, na presença do sumo sacerdote celestial, que é Yeshua HaMashiach.
Eterno, que haja libertação, que tu possas assoprar do teu espírito sobre aqueles que ainda não foram impactados sobrenaturalmente por ti. Conforme foi dito aqui hoje, Hashem, somente há um novo nascimento quando somos impactados pelo teu Espírito, quando o teu Espírito vem a soprar, tal como em Atos capítulo 2, em que teus emissários, eles foram cheios de Ruach HaKodesh. Eterno, sopra o teu Espírito para tantas e tantas pessoas que precisam de um avivamento, que precisam de uma novidade de vida, que precisam ser ativadas, pessoas que nem sabem, mas ainda estão sendo guiadas pela carne. Pela carne nós não chegaremos a lugar nenhum, nós precisamos do teu Espírito para que venhamos a servir em novidade de vida, servirmos a Yeshua e cumprirmos a tua vontade, te adorando em espírito e em verdade. Somente por Ruach HaKodesh nós prestaremos o serviço devido a ti. Oramos também pelos judeus. Romanos 11 fala, todo Israel será salvo, Kol Israel vachá. Hashem, salva o teu povo, que caiam as escamas. Israel estará jejuando em Yom Kippur, que esse jejum seja para que eles reconheçam que Yeshua é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós oramos para que as escamas caiam, para que o véu seja tirado, para que a cegueira espiritual caia por terra e que as pessoas entendam que Yeshua é o Rei e só Ele dá a expiação. Não existe Yom Kippur sem Yeshua, porque Ele é o nosso Yom Kippur, Ele é o nosso dia da expiação, Ele é quem libera o perdão sobre as nossas vidas. Nós oramos para que muitos e muitos judeus venham a reconhecer Yeshua. Nós oramos em tom profético que esse Yom Kippur, o teu Espírito possa tocar, porque não é pela força e nem pela violência, é pelo teu Espírito, e que teu Espírito venha a tocar judeus para que declarem que Yeshua é o Mashiach. Nós oramos e te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.